Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Hoje eu tenho imenso prazer em apresentar para vocês dois grandes amigos, dois queridos amigos, Mauro Galetti, que é um acadêmico da Academia Passo Fundense de Letras, e Carlinhos Tabajara, teatrólogo, diretor de teatro, ator, humorista e tantas outras coisas, não é? Boa noite para vocês, obrigada por terem aceitado o convite. Mauro, desde quando você está na academia? Desde outubro de 2011. Entramos juntos? Juntos, né? Ocupa a cadeira número 31, cujo titular é o médico, né, o Antonino Xavier e Oliveira, que é bastante responsabilidade, né? Manter essa cadeira aquecida de forma criativa e criadora, né? E é um prazer, né, compartilhar com os colegas da Academia Passo Fundense de Letras, pessoas que eu respeito bastante, né, e admiro. Muito bem, Mauro. E assim, como é que você define a sua participação? Porque cada um de nós tem a sua personalidade, tem o seu modo de agir, não é? Nós somos voluntários que atuam em várias atividades fora da academia e cada um tem sua característica. Qual é a tua? Toda autodefinição não é uma verdade, né? É uma... Eu digo se não for. Impressão, né? Aí é uma impressão. É difícil responder essa pergunta, né? Uma autodefinição. Eu me vejo como um mediador das diferenças, né? Alguém que busca cooperar sempre que possível e alguém que prima pelo amor e pela troca de roupa da alma, justamente para valorizar o produto interno que é a alma, né? Muito bem, e a tua produção literária, ela vai nessa vertente, não é? Nos últimos anos você tem escrito muito sobre mediação e sobre a valorização do humano, é isso? Basicamente desde 2008 que eu tenho me dedicado a escrever sobre o acesso à justiça, entendido como o acesso ao melhor tratamento e o tratamento mais adequado ao conflito. E nesse tratamento mais adequado do conflito, o principal elemento é a palavra, é o diálogo, é o entendimento por meio da mediação, né? De conflitos, que é uma cultura que humaniza e valoriza aquilo que está em desuso hoje, na alta tecnologia, que é o diálogo tete a tete, frente a frente, né, com as pessoas. Então, eu procuro escrever sobre isso porque é aquilo que eu faço, além da experiência de sala de aula, no curso de Direito, eu tenho basicamente me dedicado a mediar conflitos de família, conflitos empresariais, trabalhistas, conflitos de vizinhança, no campo do consumo também, né? Mas muito de famílias de irmãos que não se entendem, casais que não se entendem, adultos que utilizam as crianças como elemento de alienação parental, como isso elemento muito, né? É muito comum adultos que não se enxergam mais como pai ou como mãe porque a relação carnal de casal acabou e isso é transferido pelo inconsciente, é transferido na direção das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Usam as crianças nesse conflito? Usam. Então eu tenho trabalhado junto a isso. Faço trabalhos gratuitos e trabalhos remunerados, né? Nessa direção. Tudo depende da situação financeira, né, de cada pessoa, de cada família, né? A gente já fez alguns trabalhos voluntários juntos, né, Mauro? E eu lembro daquele bairro lá, no bairro Záquia, quando a gente começou
a falar sobre isso, não é? Então, a gente ficou sabendo por lá de alguns conflitos, porque o conflito ele se torna exacerbado por uma bobagem, às vezes, não é? O muro 10 centímetros mais para cá, ou uma árvore que está derrubando folha no cachorro, né? Então, os conflitos são exacerbados mais do que deviam, porque a gente vive muito juntos, né? Em pequenos espaços, às vezes também não, mas não se conversa. É esse trabalho que eu vou pretender agora, a partir desse ano e dos próximos, desenvolver com o Carlinhos, uma parceria envolvendo as artes cênicas, o teatro, sobretudo, né? No sentido de sensibilizar as pessoas em todas as situações de conflito. Passo Fundo ficou notabilizada como cidade no Brasil, junto ao Ministério da Justiça e em vários estados, junto a quem trabalha com mediação de conflitos, por intermédio dessa experiência valiosa dos bairros Áquia e Valinhos, 2011 Sim. a 2013. Os dois bairros que na época eram bairros tidos como, violentos. Entre aspas, violentos. A maioria das pessoas não conheciam as pessoas que moravam lá, mas rotulavam, né? Muita gente deixou de conseguir um emprego no momento em que colocava na ficha de interesse naquele trabalho o seu endereço. Isso não é justo, né? Não. Avaliar alguém pelo... E é um bairro maravilhoso. Bairro, tem uma exato. Professora, está lá ainda, Rejane? Sim, a diretora. Uma grande né? mediadora. É, exato. Professora Rejane, né? 22 anos Sim. de direção de escola. É uma referência humana, né? E profissional para crianças e adultos, porque ela deu aula para muitos avós, está dando aula para os netos, para os filhos desses avós e acompanha, né, toda as gerações diferentes que passam pela escola. Uhum. Então, os bairros Áquia e Valinhos, no projeto Justiça Comunitária, puderam mostrar o potencial, né, criativo e libertador de uma população que quer resolver os seus problemas, né? E que tem capacidade, e toda a capacidade, né? Quer dizer que tem espaço. Carlinhos. Sim. Tudo bem, Carlinhos? A Tudo... gente se conhece também há muitos anos, Isso, né? muito. Gosto muito de ti, tenho uma grande admiração por ti. Conta para nós como é que tu te insere nesse cenário aí. Também sabe que é recíproco, né? Obrigada. Gosto muito da Sueli, toda a família, afinal Obrigada. Sempre me tratam tão bem, né? O meu trabalho de oficina de teatro começou em 2005, comecei a fazer essas experiências de pesquisar e trabalhar interpretação, improvisação e a criação de cenas e criar pequenos trechos de dramaturgia e vim fazendo até então. Mas aí cheguei a uma conclusão de que a gente podia avançar isso um nível a mais, né? Que era com essas pequenas dramaturgias que geralmente são baseadas em conflitos, porque sem conflito não há teatro, né? Não há dramaturgia, ou seja, para comédia... Já diz drama, né? Ou para comédia ou para o drama, o conflito é um elemento fundamental para existir a cena, né? Claro. E aí eu pensei que precisava avançar e precisava de ajuda de pessoas mais experientes nas áreas afins, né? Então eu fui em busca de uma psicóloga, que é a sugestão do Mauro, foi a Eliette Goldberg, que é uma psicóloga que trabalha com psicodrama, que tem uma formação especialista nisso, e atua com teatro, e atua nos hospitais com os Amigos da Alegria. Então uma pessoa que é bem dentro dessa nossa área, e fomos juntos, daí nos juntamos, fomos atrás do Mauro, para se unir, né, e fazer esse trabalho, justamente na área de humanizar, usar o teatro como uma ferramenta de catarse, de experimentação, né? Você está fazendo uma cena desenvolvida especialmente para profissionais que vão trabalhar com gente, que vão trabalhar com seres humanos. E a gente tem percebido muita desumanização
em algumas áreas especificamente onde a humanidade seria essencial, como a área da saúde, da educação, da segurança pública, que acaba formatando os sujeitos de uma maneira mais fria e desumanizando. E nós justamente viemos no sentido oposto, buscando a humanidade, buscando abrir a escuta da pessoa para o outro, abrir o olhar para o outro, e através desse trabalho com o Mauro, a gente vai tentar colocar mais um pouco de humanidade nessa experiência através de uma oficina de teatro, da montagem de cenas, da improvisação. E existe quem escreva esses textos? Nós escrevemos. Vocês escrevem? Sim, sim. Estão guardando tudo? Sim. Vai virar um livro? Ah, tomara que sim. Ah, vai. Precisa virar livro, não é? Bela sugestão aí da Sueli, porque o teatro geralmente é baseado em textos, os clássicos principalmente vêm de obras literárias, não é? Tem muito. É uma obrigação escrever esse livro, viu? E dentro da academia você tem algum plano de atuação? A gente tem projetos importantíssimos lá dentro da academia, e eu sei que o Mauro conhece esses projetos. O que vocês pensam? A gente vai sugerir, né, para a diretoria da APL, a Academia para Estudantes de Letras, para a Dilce, né, que é a presidente em particular, aquele projeto, o Descobrindo Talentos, que envolve adolescentes que são alunos da rede municipal, né, de ensino, de várias escolas. A gente pretende, no final de agosto, né, implementar numa das terças-feiras à tarde essa oficina para esses jovens, que muitos deles poderão se ampliar o autoconhecimento. Esse autoconhecimento é importante para que o conflito seja melhor tratado. O conflito, a gente observa a existência desses conflitos nas famílias e também nas escolas desses jovens. Muitos deles já nos relataram, já escreveram, já falaram acerca disso. Muitos adolescentes estão, digamos assim, precisando de uma escuta sensível, uma escuta empática. E esse trabalho que o Carlinhos Tabajara se propôs a ofertar à comunidade, junto conosco, e a Eliette, é um trabalho que visa justamente desenvolver essa sensibilização para com o outro. Isso nós chamamos de amor, né? O que é o amor? O amor, no sentido da biologia cultural, no sentido da biologia do Maturana, do Varela, os biólogos, né, chilenos, o amor, na verdade, é aquilo que constituiu o ser humano, que ajudou a desenvolver a linguagem, que é o que nos diferencia dos demais animais. Sim. A linguagem, essa capacidade que nós temos de transmitir cultura de uma geração para outra, inclusive invadindo a área do DNA, do genoma humano, né, que vai fazendo com que os seres humanos possam incorporar as suas experiências, aquilo que o Jung já tinha se referido, no inconsciente coletivo, além do inconsciente individual desenvolvido, né, pelo Freud. Então, para nós é muito importante essas oficinas, que as primeiras experiências que nós já tivemos individualmente já apontam para uma necessidade urgente dos jovens terem um espaço de diálogo, de escuta, uma escuta diferente, uma escuta que não os condene, que não os julgue, que acolha, não é? Que acolha, essa é a palavra-chave, acolhimento. Saber acolher hoje o jovem é o segredo da educação. O segredo da educação está restrito numa particularidade segundo a qual há que se considerar o respeito. Sem haver respeito pela diferença, não há educação. Então a gente parte desse pressuposto que o ser humano, ao contrário dos clássicos estudados pela maioria das universidades, o ser humano não tem no seu DNA, no seu genoma, a competição. Tem a cooperação. Se não fosse a cooperação,
Se houvesse a cooperação nos primórdios, os seres humanos não teriam se desenvolvido, a linguagem não teria sido desenvolvida e nós estaríamos ainda numa situação muito próxima aos chimpanzés. Mas muito legal, vamos deixar em suspenso esse assunto, eu quero voltar a Maturana também, mas nós temos que fazer um intervalo. Com certeza. Até lá, só um pouquinho. Estamos retornando então ao nosso programa Literatura Local. A gente fez uma interrupção para um pequeno intervalo e a gente estava conversando com o Mauro e com Carlinhos Tabajara sobre a produção que o Mauro tem, literária, sobre mediação de conflitos, e a gente falava sobre a escuta sensível, sobre ouvir o outro com a nossa emoção, com a nossa humanidade, não é? E o Mauro falava sobre Maturana e eu me lembrei de uma coisa que ele escreveu que me deixou impressionada. Ele falou que amor é uma coisa abstrata, mas a coisa concreta é amar. Se a gente não exercer o amor, ele não existe. Não é? É amar no verbo transitivo direto. Exatamente. A gente tem que exercer o amar, né? Senão o amor se torna uma coisa abstrata. Mas continuando, Carlinhos, fala para nós. Isso. O que é que você pretende fazer? Então, com a mediação, vocês dois, em que pé que estão as coisas? Na verdade, nós criamos esse trabalho juntos com um foco inicial para oferecer para estudantes de graduação de alguns cursos e também para o público em geral. Empresas, né? Empresas, instituições que têm um trabalho de atendimento ao público. Então, esses focos são instituições como de saúde, segurança, educação. E o foco inicial, como disse, era para estudantes de graduação que ainda vão ter um contato com o público, ou seja, estudantes de serviço social, psicologia, direito, de administração, enfim, diversas áreas, né, que vão ter um contato e que vão encontrar no exercer da sua profissão algumas situações como essas que são encenadas e que são e da quais vão participar nessa brincadeira, vamos dizer assim, que é a encenação teatral, mas que vai dar a oportunidade de vivenciar de uma forma dentro da profissão. Dentro da profissão. Então a gente constrói dramaturgias, cenas, onde as pessoas vão ver como resolveriam determinado conflito, como se encontram dentro de uma situação, e aí depois nós analisamos, trabalhamos. Isso que eu queria saber. Se há abertura para que as pessoas discutam isso. Na verdade, a influência inicial desses trabalhos, nós pegamos muita coisa do Boal, claro, né, do teatro do Boal, que tinha essa abertura, fazia uma cena, pegava uma pessoa da plateia e trazia, você quer fazer isso aqui diferente, refazer, vinha a pessoa ali e os atores do grupo dele inseriam aquela pessoa e ela refazia a cena, mudava o final da cena, né? Que era o teatro do oprimido, né? Ele tinha esse viés social e também humano, mas nesse caso especificamente dentro do conflito que vai surgir no exercício de cada profissão relacionada com o público, ou seja, com a saúde, com a educação, com a segurança, o que for. E aí, dentro do exercício da profissão, vai estar acontecendo o conflito, vai ter a dificuldade, vai ter o drama, vai ter a situação que vai pôr o profissional em questão. Ele vai dizer, o que eu faço? E o que agora? O que acontece? Eu estou ouvindo o que aconteceu, eu percebi de fato o que aconteceu, onde é que eu estava nesse momento da situação? Tem várias, porque às vezes a gente percebe que está sendo atendido por um profissional que nem está presente ali, né? Ou seja, na saúde, ou seja, na segurança pública, ou seja, às vezes você encontra isso, você está num hospital e todo aquele mar de gente passou a não ser mais gente para os profissionais, às vezes
Não tem nome, é um número, não então, é? Aquele paciente gordinho, aquele, né? A nossa ferramenta, nós vamos chamar assim, é pequena, né? Pode ser... É enorme, Carlinhos. Mas é uma ferramenta a mais de humanização, né? Eu acho que isso é importante. A gente sente falta disso, de ter uma disciplina. Até meu colega que trabalha comigo em alguns espetáculos, meu parceiro Tiago Casca, essa semana escreveu um depoimento lá na rede social falando sobre as questões de humanização dos profissionais de saúde, que ele passou por um problema e estava lá falando a respeito de como as pessoas estão sendo desumanas com eles naquele momento, algumas pessoas, entendeu? E aí eu disse, pô, exatamente sobre isso que nós estamos... E ele nem está sabendo desse trabalho, a gente não conseguiu conversar essa semana ainda, e faz dias que a gente não se fala, mas é exatamente sobre isso, é sobre quando que você deixa de olhar o outro como ser humano. Será que a rotina faz você deixar de ver a pessoa que você está atendendo? O que acontece, né? É justamente isso. Olhando pelo lado do profissional de saúde, a nossa preocupação vai ser, que a Sueli já compartilhou e já conhece, já acompanhou em outros momentos, até junto com o Ministério Público, que nós fizemos o trabalho, né? Junto com as promotoras, a Ana Cristina, né? Isso. E também os demais colegas, né, do Ministério Público, né? Sim. Estadual, fizemos esse trabalho Psiquiatras, exatamente, a Cleonice Aires e tantos outros, né, colegas. Quem cuida do cuidador, né? Ou seja, aquele profissional que trabalha com o público, que é um médico, um enfermeiro, um técnico, que passa o maior tempo com o paciente, o técnico de enfermagem, todo mundo que trabalha com o público na área da educação, do direito, da psicologia, da saúde, segurança pública, polícia civil, polícia militar, brigada militar, polícia federal, todo mundo que trabalha com o público precisa ser cuidado. E esse cuidado não está no plano da racionalidade, ele está num plano mais importante, que é anterior, que é a emoção. Se você não cuidar do plano emocional, que é quem informa o plano racional, que é a porta por onde se aprende a complexidade humana, que é o emocional, esse profissional ele vai se tornar um robô com ele próprio, que ele não está cuidando de si, e com o outro. Então ele precisa cuidar primeiro de si para o cuidado com o outro surja com uma qualidade extraordinária. E aí que vem o trabalho do teatro, que é um trabalho do campo emocional no primeiro momento. Sim. E no segundo momento no campo da reflexão, mais no nível da consciência. Ou seja, nós vamos trabalhar o inconsciente por meio da sensibilização com o drama e no segundo momento a reflexão. Nós precisamos desses dois momentos para que o padeiro continue apreciando o cheiro do pão. Muito boa a metáfora, né? Mas eu percebi, né, nesses grupos que a gente formava, principalmente com professores, porque ninguém ia lá dar aula para professor, não é? Mas era um momento de escuta, né? E como existe necessidade das pessoas se dizer das suas expectativas, dizer da sua dor, porque outro dia Pia Helena esteve aqui falando sobre envelhecimento humano e ela falou o que representa para quem trabalha com idosos a perda. Quem trabalha com idosos tem e essa pessoa que trabalha com idosos precisa ser cuidada também, não é? Porque o professor perde muito, mesmo que ele ganhe muito, não é? Ele sofre perdas também, né? Ele sofre perdas para o crime, né? Pode acontecer. Tem um filme chinês, talvez vocês tenham assistido, Nenhum a Menos. Isso. É a luta de um professor, de uma professora para não perder nenhum aluno. Isso não é uma coisa simples. E a gente sabe que eles perdem muito, né? Perdem para o crime, perdem para...
para as drogas perdem, né? Mas tu sabe, Sueli, que a gente está bem, assim, bem entusiasmado que no início desse projeto a gente já conta com o apoio de algumas empresas, como a Autotec. A Autotec já nos convidou para fazer esse trabalho com 62 funcionários. E tá Autotec é o quê? É um CFC, um Centro de Formação de Condutores, ligados ao Detran. E abriu espaço para as oficinas de teatro nas segundas-feiras, né? Sim, eu tenho lá já iniciado um trabalho, já estamos agora vamos na terceira semana, a oficina de interpretação e comunicação. Daí que a gente trabalha para público em geral, quem quer aprender um pouco da interpretação teatral, que é os rudimentos da linguagem teatral, se exercitar fisicamente como o trabalho do ator, e aprender a se comunicar melhor, a se sentir mais à vontade consigo mesmo e, consequentemente, ficar melhor junto com os outros. Como se expor faz isso, né? Quando a gente se expõe, né? Exato. A gente adquire autoconfiança. E aí temos o apoio da Autotec, né, o CFC, que fornece um ambiente bem bacana para poder trabalhar. E a própria Academia Passo Fluminense de Letras, nesse trabalho com os adolescentes, né, de 13 a 16 anos, nas terças-feiras, que é um trabalho maravilhoso, que a Secretaria Municipal de Educação apoia e propôs, né? Então a gente tá à disposição também de outras instituições. O Centro Terapêutico Gaia também nos apoia, né, por meio do espaço e de outros profissionais que nós vamos precisar. Vai ter um momento que nós vamos incorporar exercícios do yoga, do reiki, exercícios de meditação, de respiração, para que as pessoas possam pelo menos separar 10 minutinhos do seu tempo para a sua vida. Para cuidar de si. Cuidar de si, né? Então, alguns exercícios, 10 minutos por dia, quem não faz nada por si, a maioria das pessoas faz pelos outros, principalmente as mulheres, que se dedicam para os outros, né? Dedica para os filhos, para a família e pouco para si. E os homens também têm dificuldade de voltar-se para si. Todo mundo volta-se para o trabalho. E quando esse trabalho é com o ser humano e é para os outros, a pessoa precisa se sensibilizar que é importante cuidar de si própria para poder estar fortalecida, energizada para oferecer ao outro, né? Então, você só vai poder oferecer alguma coisa ao outro se você tiver o que dar. Então, essa alma precisa estar fortalecida, precisa estar energizada, né? Que lindo! Como a gente está falando sério hoje, não é, Carlinhos? Hoje sim. Só hoje. É a primeira vez que eu vejo o Carlinhos falar tão... Não, ele sempre fala sério, mas brincando, não é? Então, estou estranhando hoje. É que o tema hoje, né? Daqui a pouquinho vai chegar o tio Nico aí. O tema hoje é educação, né? É amor. Então, o tema hoje está mais para esse lado, porque senão a gente não consegue levar um público, né? Para a gente poder fazer o trabalho. Para enxergar esse trabalho tão importante. Mas assim, mantemos sempre o humor, temos vários espetáculos em cartaz de comédia, né? Estou fazendo parte de um espetáculo do show de comédia do Márcio Meneghel, que nós estamos fazendo a região com stand-up e personagens também, que é bem divertido. Já fizemos algumas cidades, ano passado também fizemos várias cidades, tem sido bem divertido. Também estou em cartaz com o espetáculo do grupo Ritornello, A Rosa dos Rumos, né, que também é baseado nos contos do Simões Lopes Neto, e mais o seu Nico, meu personagem, fazendo vários espetáculos também. É uma linguagem poderosa essa do teatro. Ontem eu fui na exposição da Associação dos Artistas Plásticos da cidade, lá no Parque da Gare. Uma amiga minha, que é uma artista espetacular, fortíssima, Olinda Santos, tem uma exposição grande lá. É uma linguagem poderosa também, assim como a música. Você usa muito a música no trabalho? Uso bastante. Todos os espetáculos geralmente tem muita música, e música ao vivo, né? Tocada ao vivo.
Eu tenho um trabalho de música que é com o Júnior Vondentes, o violonista, que inclusive vai estar dando aula lá no Gaia. E nós temos, ele também faz trabalho junto comigo, o seu Nico e com o Padre Polaco, que é o personagem dele, né? E, o seu Nico e o compadre Polaco. Eu tenho o seu Nico e ele tem o compadre Polaco. Então pense na baixaria que é. Sim. E aí a gente faz espetáculos, faz muito trabalho para empresas, na verdade. Espetáculos lúdicos, educativos, assim, com humor e com temáticas de segurança do trabalho, saúde organizacional. Até porque ninguém mais aguenta aquela palestra motivacional, não é? Nós fazemos motivacional também, porque olha que, né, a gente tem que ser motivado para viver de arte, né, e educação, tem que ser muito motivado. Tem que ser muito. Pois é, eu estava vendo lá ontem, tem quadros que tem preço, tem quadros que não tem preço, enfim, mas as pessoas não investem nisso, né? Não investem em arte. No geral, não investem muito aqui. Que é uma forma de cuidar de si próprio, que é educar os sentidos, né? A gente faltou essa aula aí da educação dos sentidos. Todo mundo meio que matou a aula, gaseou a aula e falhou. Então, a música tenta recuperar isso, o teatro, as artes cênicas, né? As artes plásticas, ou seja, é alimento para a alma. Nós estamos cuidando do alimento da parte fisiológica. Isso. Que também e muito preocupados com o sal rosa do Himalaia, barará. E isto que é essencial. É importante. A alimentação é muito importante. Só que junto com ela tem um outro tipo de alimento que é esse alimento para o espírito. Isso. E esse alimento está sendo muito pouco procurado. E ele poderia ser mais oportunizado pela área pública, pela área privada e ao mesmo tempo por parcerias público-privada também, né? Sim. Poderia ser oportunizado, mas mesmo oportunizando, nós temos a procura baixa e isso denota uma sociedade frágil, né? Hipossuficiente, fraca, que não confia em si própria e precisa buscar nesses elementos lúdicos do prazer, da alegria, do sorriso. De sentir um negócio aqui quando vê um quadro, né? Exato. Quando vê um quadro, se eu não sentir isso, o quadro não é meu, não adianta eu comprar também. Mas eu preciso agradecer para vocês dois, porque acabou o nosso tempo. Gostaria de agradecer muito aos dois, foi um ótimo programa, muito, muito, muito informativo, formativo e que nos fez bem para a alma. Muito obrigada. Se quiserem dar mais uma palavrinha pequenininha, não é? Isso aí. Diga tchau. Tchau, gente. Se quiserem aparecer na oficina de teatro, nas segundas-feiras, às 20h30, na Autotec. Tá bem, obrigado pelo convite e sejam felizes. Isso. Boa noite, até a semana que vem. Obrigada.